Pedi para colocar essa música porque eu tenho aqui uma grande história na mão, uma história verídica. E a música de suspense justamente porque não tem uma resposta. Rodrigo Nunes, seja bem-vindo ao Dicas do Vale. A história de hoje é uma história de um lugar bem perto da gente, Pico dos Marins. E me ajuda a falar, porque eu posso errar, Pico dos Marins fica em Piquete. Não abrange mais nenhuma outra cidade, correto? Não, só correto. Piquete. Bom, boa tarde, né? Boa tarde. A todos os telespectadores da TV Vale. Agradeço a oportunidade, Elton, de estar aqui no estúdio, compartilhando com vocês um pouco do meu trabalho como jornalista e principalmente por conta de uma história que eu acredito que não deva cair no esquecimento. Né? Uma história que ainda o mistério permanece, né? Está viva, até por conta dos integrantes, as pessoas que fazem parte desta história estão vivos, né? Com exceção do personagem principal, que ainda existe uma grande dúvida, um grande ponto de interrogação, né? Mas é isso. E quanto aos Marins, o que de fato comprova geograficamente que ele está em território piquetense é que as águas das vertentes da serra correm em direção ao município de Piquete. Então é importante deixar claro que os 2.422 metros de altitude, né, um dos pontos mais altos do estado de São Paulo, né, está em Piquete. Ô, Rodrigo, antes da gente entrar na história propriamente do Marco Aurélio, eu queria falar um pouco do Marins, que ninguém deve se aventurar no Marins. E essa lenda ou história do Rodrigo, né, esse fato verídico, comprova isso, mas também deixa em aberto a mística do Marins, né? Sim. Tem muitas outras histórias ali também, sim, fantásticas. Sim. Agora, quando você diz assim que ninguém deve se aventurar, é preocupante. Porque hoje, em temporada de montanha, nós temos do mês de maio ao final de agosto, é temporada de montanha. E muitos são os turistas, os montanhistas que frequentam aquele lugar. E infelizmente algumas pessoas não contratam um guia profissional, um conhecedor do caminho. E acreditam ser de um grau de dificuldade fácil para subir, uma vez que não tem ângulo de 90 graus, uma vez que você não usa cordas, uma vez que você não faz alpinismo. Mas acontece que a paisagem lá, ela é muito igual, fácil de confundir. Em vários caminhos e várias trilhas. Para quem não conhece, não conseguirá seguir a trilha mestra. Então, constantemente nos dias de hoje, nessa última temporada mesmo, nós recebemos as informações e as notícias de pessoas perdidas. Posteriormente são encontradas, né? Bombeiro de Itajubá, o helicóptero Águia teve lá agora, recentemente no mês de maio, para resgatar um turista chinês que estava lá, que uma pedra caiu sobre ele e o helicóptero Águia foi lá para resgatá-lo. Então, quer dizer, é importante também dar essa instrução, passar essa informação para quem é frequentador dos Marins, né? Para que se tenha cautela de programar o seu passeio, né? De contratar um guia profissional. Hoje em Piquete e na região do Vale do Paraíba há muitas pessoas credenciadas para fazer esse trabalho. Eu falo isso como guia, porque trabalhei 8 anos como guia para os Marins. Então é importante que as pessoas se preocupem para que seja um passeio gostoso, divertido. E mesmo com tudo isso, com guia e podem acontecer acidentes ainda, né? Sim, claro. Então é bom ir para o desafio preparado. E eu quero falar do Marco Aurélio, que era um garoto preparado também. Sim, em tese, era um menino com 15 anos de idade, eles vieram de São Paulo, estavam em 5 garotos, aliás, estavam em 5 integrantes do grupo, eram 4 meninos de 15 anos e mais um chefe escoteiro de 36 anos. E esses rapazes,
vieram com a intenção de conquistar o cume do Pico dos Marins e posteriormente os escoteiros passariam a sênior, né? Uma graduação acima de escoteiro. Esse era o objetivo daquela excursão. 8 de junho de 1985. Quando subiram, começaram a caminhada, um dos meninos, chamado Oswaldo, teria, depois eu explico por que teria, segundo a versão dele, ele teria colidido o joelho com uma pedra. Bateu o joelho numa pedra e machucou e estava com uma dor muito forte, não conseguia pisar, andar. Eles decidiram retornar para o acampamento. E é nesse retorno que o Marco Aurélio pede para o chefe, para ele voltar à frente do grupo, para ele retornar sozinho e chegar ao acampamento e preparar um resgate, um socorro mais adequado para o amigo que viria atrás carregado pelos outros, né? O chefe autoriza essa separação do grupo, entrega a ele um apito para que, caso ele se perdesse, ele fosse localizado por meio do som, entrega a ele um giz para que ele fizesse sinal de trilha. Pelas pedras onde ele passava, ele marcava o número 240, que era o número do grupo olivetano, escoteiros olivetanos, e considera o Marco Aurélio o mais preparado entre os outros para a missão. Por isso, ele diz, o chefe Juan, que autorizou o garoto a se separar do grupo, porque dentre os garotos, ele teria um preparo melhor para chegar até o acampamento e providenciar um socorro para o amigo machucado. É nesse momento, uns 15 minutos depois da separação dele com o grupo, os companheiros já não mais o viam descendo, né? É importante considerar que estava um frio intenso, uma neblina muito baixa, a umidade fez com que a marcação nas pedras sumisse, né? E eles não mais não viram Marco Aurélio. Passaram a madrugada perdidos. Juan e os outros, e o machucado, se perderam, não conseguiram chegar no acampamento. O acidente, para você ter uma ideia, acontece às 2 horas da tarde. Eles só foram chegar no acampamento às 5h30 da manhã do dia seguinte. Quando chegam, abrem a barraca, vê que o Marco Aurélio não está lá. O Juan coloca os outros 3 para dormir, para descansar, e volta sozinho para a mata para procurar o Marco Aurélio. E desde então, essa história marcou o Pico dos Marins, porque todo mundo fala do Marco Aurélio, Marco Aurélio, Marco Aurélio. Você estava me contando da sua experiência como guia, né? E aí você disse, de tanto perguntar, eu fui atrás e o meu TCC, minha conclusão de curso, virou esse livro aqui, ó. Tem imagem aí dentro? Dá para ver melhor. Esse livro já faz 10 anos. De lá para cá, Rodrigo, tudo ainda são hipóteses? Então, o livro nasceu justamente, é fruto de um trabalho acadêmico, que eu estava na faculdade na época e coincidiu com o mesmo período de ser guia de turismo. As pessoas me perguntavam até sobre a lenda. Ah, é lenda essa história? Esse garoto existiu mesmo, de fato? Ou inventaram, criaram isso para marketing dos marins, para atrair pessoas ou para espantar, né? Porque, enfim, com essas dúvidas e com essa curiosidade, eu fui investigar para saber o que tinha acontecido. Foi um trabalho de 2 anos de investigação e elaboração do livro. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Num primeiro momento, as pessoas não queriam falar sobre o assunto, porque o processo foi arquivado em 1995. Eu desarquivei o inquérito policial em 2005, 10 anos depois do arquivamento. Eu desarquivei para estudos. Comecei a procurar as fontes,
as pessoas e nenhuma delas queria falar sobre o assunto. Ah, por que você vai mexer com esse caso? Está quieto, já arquivou, larga a mão disso. Quer dizer, aguçava mais ainda a minha curiosidade. Claro. Então eu comecei a organizar um banco de dados, porque as informações estavam completamente desatualizadas, né? Telefone, endereço. Eu entrevistei 60 pessoas para a elaboração do livro 1, né? Então eu tive que viajar por vários lugares para me encontrar com essas pessoas e fui desmascarando algumas hipóteses, fazendo cair por terra algumas versões. Embora o mistério permaneça, é importante deixar claro que muita coisa surgiu do imaginário popular. É natural que a gente quer resposta. Ninguém vira fumaça, ninguém escorre como um gelo, derrete e some. Você precisa de uma razão, de uma causa, de uma... Então, as pessoas começaram a criar em cima disso. Os ufólogos falam que o Pico dos Marins tem uma concentração de energia magnética muito grande, que isso atrai os OVNIs e que, por consequência, o Marco Aurélio teria sido abduzido no Pico dos Marins. Eles deletaram o Marco Aurélio, ele perdeu sua referência de vida, não sabe quem é, para onde vai, e que ele teria sido devolvido num país completamente diferente daquele, num lugar completamente diferente daquele que ele vivia. Portanto, ele estaria em qualquer país do mundo hoje sem saber que ele é o Marco Aurélio que foi abduzido aqui nos Marins. Os místicos já falam que os Marins têm um portal transcendental. Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar essa história daqui a pouquinho, porque eu quero entrar nesse assunto aí. E você pode participar com a gente através do 12-3126-4000 ou WhatsApp 99783-9930 ou ainda pela nossa página na internet lá no facebook.com/tvvale ou www.tvvale.net.br.